Olá, boa noite. Na graça de Deus, estamos reunidos para essa palestra online da nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados na paz de Jesus e com as boas energias e as boas vibrações da espiritualidade trabalhadora da Casa Espírita que nos atende e nos assiste em todos os momentos. Esta noite teremos a apresentação, a palestra do senhor José Maria, trazendo mais um tema importante da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai nos falar sobre o orgulho, principalmente nessa lição desta noite, que traz esse tema bastante evidente. Agradecemos a colaboração do senhor José Maria por estar nos fornecendo esses seus vídeos, as suas participações, assim como a todos os palestrantes que têm participado junto conosco todas essas semanas através dessas palestras online, mantendo a casa ativa, mantendo todos nós unidos e continuando o aprendizado que é a doutrina do Espiritismo e o principal motivo dessa casa Aprendizes do Evangelho existir. Então, agradecemos a todos, em nome da casa Aprendizes do Evangelho. Muito obrigado a todos os palestrantes. Fiquem agora, então, com a palestra do senhor José Maria e retornaremos para as vibrações finais. Senhoras e senhores, do Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho. Temos o seguinte trecho do Evangelho de Mateus que diz assim: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. E aí tem um comentário que fala o seguinte: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Portanto, nesta mensagem, o argueiro e a trave no olho, Jesus, como em todos os seus ensinamentos, como em todas as suas parábolas, ele deixa bem claro a lição. E aqui ela está muito mais do que clara. Qualquer criatura poderá, portanto, entender perfeitamente o que ele quis dizer. Porque a linguagem é extremamente simples, popular e até, de certa maneira, atualizada. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho. O que é o argueiro? Argueiro
é uma substância material extremamente pequena, desprezível, que pode ser encontrada em vários lugares, como o grânulo de uma poeira, por exemplo. E a trave é um tronco de madeira, normalmente utilizado em construções para sustentar determinados obstáculos ou pesos expressivos, e, portanto, algo muito fácil de se observar, de se ver. Jesus coloca sempre em seus ensinamentos, em suas parábolas, ele sempre coloca palavras extremamente, digamos, que chamam muito a atenção das pessoas. Então, quando vemos determinado exagero feito propositalmente para que as expressões dos seus ensinamentos sejam, então, bem compreendidas. E aí que ele coloca o argueiro, que é uma substância minúscula no olho de alguém, que quer fazer com que se retire uma trave, um tronco gigantesco no olho de outra pessoa. É como se ele tivesse dito diretamente: antes que você critique os defeitos alheios, antes que você faça observações sobre os erros dos seus semelhantes, analise-se a si mesmo, procure conhecer a sua própria conduta, procure ser menos egoísta, procure ser caridoso, procure ser compreensivo, procure compreender os defeitos do próximo e veja que você às vezes pode ter defeitos muito maiores do que aqueles que você enxerga na personalidade do seu semelhante. Portanto, é este o ensinamento essencial de Jesus, que procura nos mostrar a todos nós, os cristãos, de que devemos modificar todos os preceitos adquiridos ao longo do tempo através das reencarnações. Quando mergulhados na ignorância, nós sempre estivemos cometendo erros e transformamos erros em vícios. Portanto, são os vícios morais que devem ser abatidos por cada um de nós. A luz do Evangelho tem que penetrar em nossas almas, iluminar a escuridão que criamos ao longo do tempo, através de erros constantes que se cristalizaram em nossas mentes, que se cristalizaram no âmbito do nosso relacionamento interpessoal, no ambiente da nossa sociedade, e são praticados como se não fossem erros graves. E muitos erros nós cometemos desta forma. Portanto, é necessário que o cristão, de posse das novas informações que nos auxiliam a compreender melhor os ensinamentos de Jesus, venha entender de que o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar o próximo, que é a essência do cristianismo, a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, portanto, amar as criaturas como Jesus nos amou. Para isso será necessário um esforço pessoal muito grande, porque todos nós que formamos a sociedade humana partimos desde o instante em que começamos a formar as comunidades dos tempos primitivos e, portanto, de posse de uma ignorância total, onde transformamos muitas coisas que no âmbito do relacionamento nos auxiliam a progredir, exacerbamos determinados princípios morais que podem nos auxiliar quando são praticados de forma aceitável, de forma não repreensível. Tudo faz parte do processo de evolução, por isso Deus criou. Porém, nós geramos sentimentos que são considerados sentimentos inferiores quando exacerbamos esses fatores do âmbito do relacionamento que Deus criou para todos nós. E, portanto, é uma responsabilidade imensa que carregamos sobre os ombros. Porque na medida em que nos instruirmos, na medida em que aprendermos, na medida em que tivermos condições de compreender melhor o Evangelho de Jesus, a responsabilidade irá aumentar sobre os nossos ombros.
Portanto, estejamos certos de que o nosso orgulho, os preconceitos que criamos no ambiente social, em admitir que somos superiores aos nossos semelhantes, são os principais responsáveis pela formação do egoísmo, que é o monstro de 1000 garras que ainda habita dentro de cada um de nós. Que Jesus tenha compaixão de todos nós. E no ambiente espírita, estamos aprendendo, porque com o aprendizado seremos mais capazes de encontrar os melhores meios para nos libertarmos destes vícios morais que criamos. Portanto, a verdadeira caridade implica em estarmos constantemente lutando para vencer os nossos defeitos, os nossos vícios morais e para desenvolvermos atividades, palavras, ações no meio em que vivemos, de forma a transformar a caridade orgulhosa na caridade verdadeiramente ensinada por Jesus. A caridade que é praticada simplesmente pelo amor que desenvolvemos aos nossos semelhantes. A palavra caridade é o termo que significa o trabalho em benefício de alguém. E tudo que fizermos em benefício de alguém, em benefício dos nossos semelhantes, em benefício daqueles que seguem ao nosso lado, daqueles que evoluem conosco, tudo de bom que desejarmos para nós, se fizermos para estas pessoas que estão mais próximas de nós, é ao próprio Cristo que estaremos fazendo. Quando auxiliarmos os necessitados que verdadeiramente necessitam, é ao próprio Cristo que estaremos beneficiando. E, portanto, se o Cristo fez tanto por nós, acho que devemos, portanto, refletir e verificar de que é chegado o momento de fazer também algo por Jesus. Portanto, todos nós que detemos tantas informações de grande importância, tantas revelações feitas pela doutrina dos Espíritos, através da mediunidade confiável, em que Deus tem nos prodigalizado, portanto, os meios para que venhamos a difundir no ambiente da sociedade, essencialmente com a nossa própria conduta, essencialmente com os nossos ensinamentos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos hábitos. É natural que venhamos a prestar muita atenção nesses ensinamentos que aparentemente são tão antigos, mas que permanecem atualizados para todos nós no ambiente da sociedade humana. Que Jesus, que sempre esteve a nosso favor, continuará nos auxiliando, continuará nos protegendo, continuará enviando para junto de nós os seus mensageiros, aqueles que irão nos transmitir pela intuição a nossa conduta verdadeiramente cristã, a nossa maneira de ser diante de uma sociedade que é assaltada repentinamente em todos os instantes pelos mais variados termos, pelos mais variados costumes, pelas mais variadas renovações de conceitos, pelos mais variados preconceitos, e, portanto, estamos bem colocados num ambiente heterogêneo, a fim de que possamos verificar a diferença entre os verdadeiros ensinamentos evangélicos e os ensinamentos que devem ser banidos, que fazem parte dos nossos costumes, quando mergulhados na ignorância por séculos e séculos consecutivos, automatizamos práticas que para nós, no futuro, serão, portanto, desprezíveis. É necessário que o espírita, que todos nós que recebemos as instruções da espiritualidade hoje, do Evangelho à luz dos ensinamentos espíritas, venhamos a nos transformar, a nos modificar, a modificar, portanto, o nosso pensamento. Então, o que fazer para que possamos manter este nível de atividade, este nível
de capacidade de perdoar incondicionalmente as ofensas, as críticas, aquilo que nos fere a sensibilidade, se não estarmos constantemente, como o Evangelho em nossas mãos, com a frequência à casa espírita, por exemplo, se somos espíritas, ou com a frequência ao templo religioso, se participamos dessa ou daquela religião, de estarmos juntos com pessoas que estejam engajadas no esforço constante para se modificar, para se melhorar, porque todos nós temos o grande objetivo de transformar, de modificar os nossos pensamentos. E em muitos casos, às vezes temos que experimentar momentos muito difíceis para que venhamos a transformar a nossa conduta através da transformação constante do nosso pensamento. Às vezes enfrentamos dificuldades muito grandes, sofremos às vezes no período que antecede o desencarne, por exemplo, no leito de dor por meses ou por vezes mais de 1 ou 2 anos, e às vezes nos embrenhamos no aspecto daqueles nossos irmãos que, mergulhados na própria ignorância, ignoram Deus. Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, institui com sabedoria todos os resultados dos acontecimentos que às vezes nos afligem. Mas estejamos certos de que Deus, na sua grandeza, tudo o que criou é para nos beneficiar. Se o sofrimento existe é porque Deus nos concedeu liberdade plena de pensamento e, consequentemente, de ações. E se a justiça perfeita de Deus existe, é necessário que aprendamos a distinguir o mal do bem, é necessário que aprendamos a discernir, é necessário que sejamos justos em entender de que se Deus criou a lei de compensação para que todos nós, cedo ou tarde, estejamos compensados pelos nossos esforços, venhamos a entender de que seria uma injustiça de Deus se o sofrimento não existisse. Sofrimento é a palavra que criamos para definir determinadas circunstâncias que ferem a nossa sensibilidade. No entanto, todos nós somos capazes de suportar as dores que o mundo nos oferece, porque não são dores gratuitas, não são acontecimentos conduzidos por forças cegas, são acontecimentos consequentes dos nossos próprios atos. Por quê? Porque nós somos os agentes da natureza, somos criaturas livres para agir, mas hoje, com os ensinamentos espíritas, já sabemos que temos que aprimorar a nossa conduta, aprimorar os nossos sentimentos, as nossas palavras, a nossa maneira de agir diante dos nossos semelhantes, entender que somos os agentes da vontade divina e que as expressões de Deus se manifestam na Terra através dos nossos atos e, consequentemente, a própria justiça de Deus se manifesta em cada um de nós através das nossas ações, através das nossas iniciativas, através das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Daí entendermos bem a razão, o motivo pelo qual Deus nos permite que venhamos cada vez mais a aprender, até nos conscientizar, e que, como agentes da natureza, temos que nos transformar, temos que modificar a nossa conduta, modificar o nosso pensamento, aprender a perder para esperar de Deus os benefícios, as benesses espirituais. Portanto, Deus, em sua grandeza espiritual, em sua misericórdia infinita, em sua inteligência suprema, criou tudo o que conhecemos e também aquilo que ainda iremos conhecer. E gradualmente iremos entendendo de que não há motivos para revoltas, para revides, e sim motivos para resignação, motivos para agradecimento, porque somente desta forma nós iremos, portanto, nos conduzir no ambiente da nossa sociedade, evoluindo verdadeiramente para nos aproximar de Deus.
Então, agora, depois dessa explanação do Senhor José Maria, vamos acalmando as nossas mentes, abrindo os nossos corações, vamos nos deslocando para o salão de palestras, lá da casa, lá do Centro Aprendizes do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos imaginar naquele salão de palestras, vendo aquele quadro de Jesus na parede, e tendo a certeza que quando um ou mais de nós estamos reunidos, em nome de Jesus, Ele está entre nós. Então vamos saudando o nosso Mestre pela sua presença, agradecendo por estar sempre conosco, em nossos corações, e agradecendo a todos os amigos dessa casa, do plano espiritual, que nos mantém unidos, conectados, com todas essas boas energias e boas vibrações. Obrigado a vocês por estarem sempre conosco. Estejamos sempre unidos, recebendo essas bênçãos e essas boas energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e há de ser tua a glória para todos sempre. Que assim seja. Fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.